Vamos lá, então. Primeiro corte da noite, vamos ver Normose falando sobre cultura walk. Cultura walk. Tá, Desculpa, eu não acredito Kenji, que a gente vai muito, mexer tá? no Então a gente vai vespeiro ter que dos dar uma vesperos corridinha dos nesse vídeo vesperos. aqui. Mas chegou a hora. Vamos ter que botar em um ponto alguma coisa. Infelizmente, porque é 49 minutos de vídeo. Vamos lá então, cultura walk e digitalismo. Quem lucra com a lacração? Não é quem você pensa. É o Brasil Paralelo e o Linhagem Geek. São esses que lucram com a lacração. Vamos ver então o que o Normose tem a dizer sobre esse assunto que ele botou, é um assunto muito polêmico. Ele inclusive disse que estava sendo boicotado no YouTube porque o vídeo não aparecia nas buscas. Achei bizarro. Vamos então lá dar like, compartilhar. E vamos dar uma assistida então. Se você está assistindo esse vídeo, não esquece de deixar um like no canal, se inscrever, se comentar aqui embaixo o que você achou da live, o que você está esperando de 2025, um ano melhor, se Deus quiser. Deus não existe, então Deus não quer. Não diz qual Deus. Não diz qual Deus. E comentários aí, se você quer nos apoiar a partir de R$5 por mês, não esqueça, né, você pode... fazer isso. É baratinho, tá? É menos que uma Coca Zero, tá? É mais barato que uma Coca Zero. Você pode apoiar a gente aí por um mês. E ajuda a gente a trazer mais vídeos pra vocês toda semana. Nós vamos ter uma pausa aí no final de ano de lives, mas estaremos lançando todos os cortes aí até o final do ano e lançando os cortes do TikTok também, onde nós estamos direto. E quem se inscrever, quem se tornar membro antes de janeiro vai poder participar do Piores do ano do SideQuest, vai dizer. Do Miss e Maria, porque ao contrário dos outros canais, a gente faz só em janeiro, porque ainda tem muita coisa a acontecer nesse ano. Cara, nem acabou o ano ainda e tem um monte de coisa que já tá entrando. Exatamente. Não esquece de assistir o vídeo até o final, tá? Faltam 11 dias do ano. Pessoas podem morrer, pessoas podem ser presas, sabe? Lugares podem ser explodidos, então vamos aguardar. Melhor prisão do Bolsonaro do ano. Cultura, woke e o identitarismo. E aí, quando você começa a pesquisar, você vai vendo o seu grande desafio. Obrigado! Alexandra, bem-vinda aí aos membros, o Ed deu. E não esquece de seguir, ir lá no nosso grupo de Zap Zapson, tá? Na descrição do vídeo de boas-vindas, tá? É assim, existe o woke, lacração, o que dizem sobre o woke, o que o woke diz sobre a lacração, o identitarismo, o que o woke diz sobre o identitarismo da lacração e o capitalismo woke. É muita temática junta e amarradinha. Então assim, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Eu escrevi tudo numa ordem cronológica e os argumentos estão todos amarradinhos e só fazem sentido se ouvidos por completo. Da minha parte, eu prometo sinceridade, por exemplo, te avisando que não. Esse não é um roteiro neutro, porque não existe isenção e nem neutro. Aliás, esse vai ser um dos argumentos do nosso vídeo. Quem te soa neutro é só porque concorda com a sua opinião. Mas isso não quer dizer que o episódio vai poupar críticas às identidades e às políticas identitárias. A tal do woke, a tal da lacração. A gente vai partir do termo histórico de woke, entender quais foram as suas distorções no meio do caminho, aí falar sobre identidades, identitarismo e ver quais são as críticas que os conservadores fazem, os liberais, os marxistas, os pós-modernos e aí sim propor uma saída pra essa treta. Então, por favor, vá mais a fundo. Confira as fontes na descrição porque nada aqui foi tirado do nada. Nada aqui é só uma questão de opinião, tá certo? E por último, mesmo eu tendo um lado nessa história, esse episódio vai ser de aproximação. Tentar, por mais difícil que pareça, estabelecer alguns pontos de aproximação e encontro pra você que discorda de mim e da minha tese. Então, se você estiver disposto, esse é o convite pra gente refletir juntos e você ter alguns segundos aí, ó, pra deixar o like, a inscrição, A Laísa perguntou quais são os dias que tem live. Sou nova no canal. Domingos e quintas. Quintas sempre e às 9 horas. às 21 no YouTube. sininho, deixar um comentário, que é o pagamento grátis do YouTube, e aí a gente começa. Pode ficar tranquilo, eu espero você fazer, vai lá. Pronto, acabou? Então beleza. Façam isso aqui também, tá, galera? Nos Estados Unidos, ponto de partida do nosso episódio, estamos em plena ascensão do movimento dos civis negros. Grupos como os Panteras Negras e o Black Power cresciam em busca de direitos num país completamente Eu fragmentado. estava conversando esses dias que a parada de tu não poder carregar uma arma carregada nos Estados Unidos surgiu porque um dia eles iam votar uma lei pra fuder com os Black Panther e eles pegaram e entraram com a arma dentro da Câmara Legislativa do estado lá. Do estado ou do Congresso, não sei. E aí ficaram lá, andando com as armas, assim. E aí os caras, na hora, passaram uma lei proibindo a galera de carregar a arma carregada na rua. É só quando é no cu deles, né? Sempre. Entre brancos e negros. Em 1962, em meio a essa efervescência, o romancista negro William Melvin Kelly publicou um artigo no New York Times com o título If You Are Woke, You Dig It. Se você estiver acordado, entenderá. Basicamente, ele relatava um anúncio do metrô que usava vários dialetos americanos, tipo como se fosse falar igual Playboy, igual da quebrada e tal. O anúncio fazia referência à linguagem negra de Nova York e do sul de Chicago, mas na boca dos beatniks brancos. E ele sentiu orgulho disso. O linguajar negro estava circulando por aí, e o negro americano estava sendo visto como alguém capaz de criar uma língua mais emocionante, que chegava nos jovens, que era cool. Só que aí ele percebeu um alerta. Ser cool ou ser perseguido depende de quem você é filho. Para Kelly, não havia problema a linguagem circular por aí, mas os negros americanos precisavam se ligar que era preciso ter orgulho da sua língua para que ela não se perdesse numa apropriação branca vazia. Uma linguagem, como diria o tio, então, para todos, criada por negros. E assim, ele manda o recado. Stay woke,
se ligue, desperte. O woke passou a ser o negro americano socialmente consciente do momento coolness que passavam os negros, dos direitos civis, mas consciente da natureza performática que tinham as palavras. E estar woke era estar consciente de que pessoas brancas poderiam apropriar do seu estilo e mudar o seu significado. Kelly não poderia ter feito previsão do futuro melhor. Uma década depois, em 1974, um manifesto é lançado na cidade de Boston pelo coletivo Combahee River, um grupo de feministas socialistas lésbicas negras que reconheciam a importância dos movimentos Black Power e Panteras Negras, que participavam dos feminismos à época, mas viam um problema. Quando elas estavam dentro do movimento negro, não tinham voz porque eram mulheres. Quando elas estavam no movimento feminista branco, não tinham voz porque eram negras, apagadas, invisíveis. Era preciso então discutir as suas pautas e políticas de identidade próprias ao seu sofrimento. Mas, veja só, em seu manifesto, que você pode ler as fontes no PDF, no comentário fixado, o coletivo deixa claro desde o início que eles rejeitam a posição de separatismo e que era necessário construir redes de solidariedade com outros grupos progressistas para aí sim erradicar todas as formas de opressão, ao mesmo tempo que não deixavam de lado as suas pautas específicas. Mas isso pouco importa, porque daqui a um tempo a história vai se distorcer mais e mais e essa origem toda unida do termo vai se perder completamente. Vamos dar um pulo então para 2008, quando a gigante cantora Erykah Badu, em seu disco Master Teacher, recuperou o termo e a ideia woke que crescia no meio underground e parecia presa naqueles anos entre 2008 e 2010. Nesse sentido dado por Erykah Badu, o termo woke passou a ser algo como estar consciente, informado acerca dos problemas do mundo e defendendo valores ligados à negritude. O sentido, portanto, estava muito mais próximo ainda ao original, mas durou pouco tempo. Em 2014, após a morte de Michael Brown pela polícia de Ferguson, no Missouri, Stay Woke viralizou como uma palavra de ordem. O Black Lives Matter passou a usá-lo em contextos específicos e em cenas assustadoras. Você precisa ficar desperto da brutalidade policial e as táticas da polícia injusta. Essa força de Stay Woke também não durou muito tempo. Isso porque precisamos colocar um ponto importante aqui. Quando algo se populariza, qualquer conceito que seja, ele pode perder a sua força e ganhar uma multiplicidade de sentidos. E foi o que foi acontecendo com o termo woke com o tempo. E passou a ser um termo guarda-chuva. A partir de 2015, 2016, mais ou menos, conseguimos ver uma linha histórica de dois movimentos simultâneos acontecendo. De um lado, essa força woke, aliada ao crescimento de várias pautas por direito das identidades, ligado ao feminismo, aos movimentos LGBT dos Estados Unidos, que passam a ser chamado de Social Justice Warrior. E pela direita, do outro lado, uma força antagônica, que vai surgindo contra a identidade e passa a valorizar o supremacismo branco, um conservadorismo que passa a ganhar força em cima de negar o progressismo. Esses grupos anti-woke ou anti-identitários passam a explodir de popularidade nos Estados Unidos e em algum momento chegam aqui no Brasil. Nós vamos falar melhor disso mais pra frente, mas a partir desse ponto, a coisa foi virando uma pauta meio moral, cada vez mais distante do seu significado político. Estar woke passou a ser performaticamente meio despolitizado, pra mostrar qualquer apoio a minorias, mesmo que na prática da sua vida estar woke, estar lacrando não signifique nada. E aí pronto. Assim, como vimos lá no vídeo do Léo Lins, o politicamente incorreto e o humor, daqui pra frente houve uma destruição do termo. Conservadores americanos e a extrema-direita usando de deboche como plataforma. Que é a forma como eles usam pra poder destruir a luta, né? Tipo, porra, é uma coisa séria, é uma coisa que, tipo, pô... significa alguma coisa. Tem um objetivo importante, aí eles começam a imbecilizar tudo, assim, pra tu não conseguir mais... não conseguir mais fazer mais nada com o que tem ali. Fica tudo estéril, tu não consegue mais debater, tu não consegue mais levar, assim, tipo, ó, essa galera realmente porque tá sofrendo. Porque se tu toca nessa palavra e acabou tudo. Uhum. Forma política e criando um inimigo woke, uma distorção do movimento que era um anti-movimento, um significado pós-irônico que se costuma dizer. Então a ideia vai ficando mais perversa e o woke vai se reduzindo para qualquer tipo de discurso por luta social. E tanto na esquerda como na direita, o woke vai se reduzindo cada vez mais por uma pauta cada vez mais vazia. Inclusive SJW era o termo que eles usavam antes de woke, né? Pra xingar todo mundo, né? Pra Erykah Badu, coitada, hoje tá meio arrependida e não poupa críticas pro movimento de exagero do wokeness, dizendo que ele se tornou, abre aspas, uma coisa meio performática pras massas. Sabe aquela ideia de colocar um quadrado preto contra o racismo? Ou dizer que somos todos macacos? Aquela campanha puxada por pessoas sensacionais como o Luciano Huck e o Neymar? Uma coisa meio... Meu Deus. Meu Deus, que vergonha. Meu Deus, que vergonha. Pintar o índio preto pra acabar com a corrupção, sabe? Então todas essas miscelâneas, esses barulhos, essas militâncias sérias, a luta por direitos verdadeira, a performance pra likes, a extrema direita se apropriando daquilo tudo, foi virando uma maçaroca e aí você pode me perguntar, tá, não entendi nada. Então, o que realmente é cultura woke, que as pessoas estão tanto falando por aí? Exatamente. Essa é realmente uma das perguntas mais fortes e importantes pra se fazer. O que é cultura woke? Que todo mundo fala, mas ninguém define. Aqueles que defendem que existe uma agenda woke de empresários que querem transformar seus filhos em viados na Universidade Federal. É engraçado porque o Normose vai fazer um trabalho que esses caras nunca fazem, que é literalmente definir o que é cultura woke. Porque ninguém sabe definir essa merda. Fazer Juninho da UCU na UFSCar. Era consciência racial, depois passou a ser consciência crítica, depois passou a ser toda a pauta política, pra alguns é colocar gay em filme de entretenimento, outros pensam que o termo descreve esquerdistas hipócritas que tentam se passar de moralista pro mundo, e há um último grupo, aqueles que defendem que a luta pelas identidades é muito importante, mas esse termo woke, lacração e tudo mais já não tá significando mais nada a não ser arma política, e que é preciso enriquecer esse debate e separar as definições de cada coisa se a gente realmente quiser insistir e aprofundar nessa história. De qualquer modo, acho que já tem um ponto aqui que a gente pode concordar. Palavras, conceitos e símbolos não têm significado fixo e nem estão presos ao seu próprio tempo. Por isso, conceitos são como territórios em disputa. Guarda esse ponto, a gente já vai retornar nele mais pra frente. Mas, basicamente, só com a palavra woke, nós conseguimos enxergar toda a guerra histórica americana de classe. A divisão das classes, os olhares entre republicanos e democratas e, sobretudo, como se constroem as imagens de negro e branco na sociedade americana. O conceito e suas formas transmutam como um grande combinado cultural que serve pra lá, pros Estados Unidos, pra formação das análises locais. Certo? Certo. Então, você percebeu que tudo que falamos de woke nasce da realidade americana.
tem a ver com eles, não tem absolutamente nada a ver com nós, e acaba sendo uma pauta importada pra cá. Então olha bem pro fundo dos meus olhos e me responde... extrema direita. Aqui, ô cara pálida. Que tipo de patriota... Mas aí é que tá, a gente tem também, só que o nosso não seria um movimento woke, né, no caso. Mas a gente tem essa cultura, a gente tem esse movimento identitarista aqui também, só que, tipo, ele tem outras raízes, né? Sim. Tipo, que são as raízes reais das dificuldades que as pessoas aqui no Brasil sofrem em questão de racismo, em questão de tudo isso, né? É esse que importa tanto a cultura americana. Por que o patriota brasileiro é tão louco com o tal do woke? Que tipo de esquerda é essa que importa a pauta woke? E aí eu diria, pois é verdade. Então, pra gente não ficar só nessa coisa dos Estados Unidos, eu vou tentar trazer o termo pra cá. E a partir de agora, a gente vai assumir que o woke pra cá virou lacração. Cultura da lacração. Será que ele existe mesmo? Chega mais. Não. Houve um tempo, lá em 2013, que tudo que era absolutamente chique, diferente, que poderia se referir a uma performance bem feita no palco, ou uma super maquiagem, enfim, lacrava. Essa gíria veio do mundo drag, do mundo LGBT, e foi algo orgânico, que surgiu com o Pajubá. Pajubá, pra quem não sabe, é a linguagem usada pela comunidade LGBT desde os anos 80, mas isso é um assunto pra outro dia. Ali, mais ou menos por 2015, lacrar ganhou um novo formato. É muito bom. No Twitter, lacrar era fecho. Numa rede que precisava de 180 caracteres pra mandar sua ideia, uma resposta fechativa que produz frases de efeito em busca de likes dá muito certo. Então qualquer coisa era, quebrou o tabu, querida, o fecho arrasou, mona. Tombou, já que é pra tombar, tombei. Ao mesmo tempo, dois fenômenos Eu fiquei envergonhado só de ouvir isso. aconteciam grupos LGBT e a ascensão dos feminismos que conquistavam direitos políticos se apropriavam das discussões sobre suas identidades, assim como o movimento negro em torno de todo mundo. Devemos lembrar que até esse momento no Brasil era normal discussões como essa. Todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay e como o Timóteo também é, né? Como ela também é. Não sou não. Ah, não? Não sou não. Nossa, então eu falei. Não sou não. O motorista, vai levar Muito bom aquele vídeo. meu filho no ensino fundamental. Se eu perceber que ele é homossexual, eu vou contratá-lo? É um direito meu. Eu não deixaria um filho meu de 5 anos de idade brincar com outro moleque de 5 anos adotado por um casal gay. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Nesse momento também, a gente tá tendo uma explosão de ataques a LGBTs, como em novembro de 2010, e o ataque com lâmpada a jovens na Avenida Paulista, e também a explosão da conquista de direitos LGBTs. Eu lembro essa história aí da lâmpada. O pessoal ficava fazendo piadinha com lâmpada fluorescente nos grupos de Facebook. Regulamentação do casamento homoafetivo e a presença de minorias cada vez mais forte na sociedade, seguindo as lutas de movimentos por direitos que vinham desde a década de 60 aqui Perdeu o comecinho do vídeo, Gervásio. no Brasil. Essa geração 2010 passou então a se politizar. E aí é dialético, matemático. Com a moda do lacre, ele também foi ganhando uma forma meio brega, meio caricatural no nosso país. Ele foi deixando de ser orgânico e, como tudo que faz sucesso, passou a ser cooptado por propagandas de marcas, empresas e aquele engajamento não orgânico, sabe como é que é? E aí, é claro, assim como o woke, a lacração e o termo militante foram sendo apropriados e distorcidos de sentido. Essas duas expressões sofreram distorções tão fortes que só são usadas como escudo pra velar preconceito. Ninguém quer ser homofóbico em público. Então, basta dizer que odeia lacração quando vê um LGBT lutando por direitos. Sabe como é que é? Entende qual é que é o ponto? Lacração passou a ser um adjetivo de ferramenta cultural de ataque. Um significante vazio. E você quer ver só... Emerald Rock mandou 5 pila. Como assim cultura woke não é transformar todo mundo em travesti ou não binário do cabelo colorido? No canal dos Olavetes me juraram que era isso. Tu vê, tipo... Poxa... Né? Parece que eles não estavam falando a verdade. Uma prova disso, você quer apostar comigo? Um pix, que vai ter gente aqui nos comentários dando hate no vídeo, dizendo que tudo aqui é lacre e coisa de woke. Se tiver, você me faz um pix, combinado? Mas calma, antes que você ouse pensar, eu não tô dizendo que a esquerda também não possa ter feito distorções do termo ao longo dos tempos, como quando a esquerda chama tudo de fascista, ou quando comete gafes de politicamente incorreto, dizendo que as palavras criado mudo ou feito nas coxas são expressões racistas. Mas vamos concordar comigo aqui, que anti-lacração virou um escudo pra não pensar. É um anti-intelectualismo. Nada do que você disser importa. É lacração. Não se discorda mais. Isso mina toda a força de ação de uma militância política. Até porque os críticos... House of the Lacre. Puta que pariu, hein? Os da lacração acabam também virando grandes lacradores em potencial. O anti-lacre passa a ser uma forma de existir politicamente, ligada a valores conservadores e de extrema direita, olha, vejam só. E o anti-lacre é aquele que defende que existe uma decadência da sociedade e que a guerra cultural está destruindo os valores ocidentais, porque estão destruindo o modo que nós fomos criados. E aí, calma, já começou a perceber aqui que também o discurso anti-lacre, anti-woke, também tá no campo das identidades. Pois é, né? Pois é, né? Ou seja, daquilo que gera identificação ou não às pessoas, estamos chegando nele, o famigerado identitarismo. Mas, como essa também é uma expressão gatilho, que significa tudo e nada, só de falar em voz alta, identitarismo, eu sei que você já se mexe aí na cadeira já com raiva. Eu sei que essa é uma palavra emocionalmente carregada, sobretudo para as pessoas que não são vítimas da distorção dessa expressão. Então, vamos para a filosofia. O que é identidade? De onde nascem as políticas de identidade e, portanto, o identitarismo? A discussão sobre identidades é muito longa e profunda, e só ela daria um vídeo de 50 minutos, igual esse aqui. Quem sabe um outro dia a gente fale só sobre identitarismo. Mas, saiba que identidade, do Caramba, alguém para esse show. de vista da filosofia, é quando nós vamos diferenciando as coisas, certo? Seres humanos são viciados em categorizar as coisas. A partir de Pierre Bourdieu, enxergamos identidades como os tipos de atores sociais que apresentam determinadas posições dentro de um espaço social e que se definem conforme o tipo de capital cultural, político, econômico, social que possuem e que disputam no seu meio. É nesse emaranhado de características e identidades que a sociedade vai se definindo e vai acontecendo. Portanto, os sujeitos tanto É por isso que eles odeiam tanto o pós-modernismo, né? Pra eles, o pós-modernismo é tipo, tu não consegue mais categorizar nada.
Sabe? Tipo, tudo vale agora. Tudo vale como arte, praticamente, tudo... Sim. Sabe? Tipo, eles não conseguem aceitar isso. Eles não conseguem... Não, tem que ser tudo aqui, ó, cada um no seu quadradinho aqui. Olha a arte clássica como era bonita. Eu sei exatamente o que tá pintado nesse quadro. Eu sei exatamente... Olha a música clássica, eu sei exatamente o que eu quero ouvir. É tão belo, é tão bonito, é tão doce, é tão suave. Transforma o espaço social como são transformados por ele. Você não é uma identidade, mas várias. E vai se construindo a partir dessas coisas que te atravessam, que te forçam a tomar uma posição ou um jeito diante da vida. Essa posição é a identidade. Consequentemente, o sentido de identidade não é fixo, porque os agentes dessa identidade, ou seja, aqueles que sofrem as transformações da identidade, vão se mudando e se alternando de... Vamos ver, né? Vou dar um livro do Martin Luther King pra minha sobrinha, espero que ela leia. E um livro do Racionais pro meu outro sobrinho, os dois são negros, eu espero que eles leiam e aprendam um pouco, pra entender um pouco mais sobre a identidade deles também. Pra eles entenderem as dificuldades. De acordo com a mudança da estrutura que eles estão inseridos. Assim como também provocam alterações nessa estrutura. Desse modo, a sua identidade não vem só da sua cultura, como também depende de muitas outras relações e situações no seu mundo e ao seu redor. Bom, acho que mesmo com autores tão diferentes entre si, conseguimos chegar a uma conclusão só. Identidade não é nada além da dinâmica das lutas sociais de um espaço num determinado período, ok? E ela é marcada pela dinâmica de diferenciação e autoafirmação perante aos outros. Ou seja, eu sou aquilo que o outro não é e, portanto, eu me afirmo na negação desse outro. Isso vale tanto lá na época de escola, a partir dos seus diferentes tipos, clubinhos, que o jovem vai virando nerd, playboy, patricinha, feminista, pick-up girl e assim por diante, até como no mundo do trabalho, onde as coisas vão se definindo e as posições vão se definindo também pelas identidades sociais que a gente vai se aprumando, tomando espaço delas. Essas apresentações sociais, ou seja, suas identidades, vão definir o que você pode ou não pode sentir, onde você pode ou não pode estar, o que você pode ou não pode fazer. Por isso, estamos falando aqui de poder. Daqui pra frente eu poderia citar uma dezena de autores, escolas e teses pra discutir o que é a identidade, o que ela pode ou não pode fazer. Mas o que me parece ser um ponto em comum entre todos esses autores é o seguinte: não há pontos em comum sobre identidade e toda a existência é uma disputa social. Então, se você nasceu no interior da Turquia, numa comunidade na Nigéria ou no centrão de São Paulo, isso marcará a sua experiência de vida e o conhecimento que você vai ter sobre o mundo. Aquilo que somos socialmente acaba nos colocando em uma certa posição no jogo da vida, você querendo ou não. E se somos atravessados por nossas identidades, em algum momento pode ser que caia a ficha. Alguns podem mais do que outros, apenas por serem quem são e herdarem o meio histórico que as produziu. É pensando nisso. Isso é doido. Eu caí num Instagram essa semana de uma menina que diz que é herdeira. Eu não sei se é zoeira ou se é real mesmo, sabe? Que daí é basicamente assim, ela esnobando todos os vídeos, assim. Todos os vídeos ela esnobando alguma coisa. E ela dizendo, o homem que me mantém morreu há 300 anos, sabe? E aí o pessoal embaixo dizendo assim, olha, o homem que te mantém, ele escravizou as pessoas. Aí ela fazendo troça com as pessoas que estavam dizendo isso, dizendo tipo, se sofreu, é problema de vocês, né? É do antepassado de vocês, não do meu. O meu trabalhou pra ter isso, não sei o que, pipipopopó. E aí tinha uma galera, assim, que eu fiquei chocado, assim, mas uma galera defendendo ela. Baba-ovo de milionário. Isso tem de monte. Ai, olha... Isso que ali na década de 60, as forças das políticas de identidade e de ação afirmativa começaram a aparecer no mundo. Se somos realmente... Aí perguntou se a gente conhece o perfil do Lucas Scudeller. Nunca ouvi falar. Todos iguais, porque no topo do poder são sempre as mesmas pessoas. Porque nas empresas a patriarca terrível. Nossa. Mesma identidade domina os espaços de poder. Porque na política só há sempre os mesmos lá no topo. Isso não pode ser normal. É doentio, é normose. E foi pensando nisso que na década de 70, algo muito interessante passa a acontecer. Esses grupos marginalizados, por mais diferentes que sejam, povos indígenas, grupos LGBT, mulheres, negros, causa trans, começam a perceber que era muito mais poderoso se juntar. Porque numericamente eram maioria, apesar de serem minoria no poder. É assim que surgem as políticas de identidade. Mas é claro, vale lembrar que, durante os anos 70, a gente vivia as ditaduras da América Latina. E o lema maior das esquerdas brasileiras era de que essas pautas partiam o movimento. E que naquele momento de ditadura era preciso voltar pro... Não é só nos anos 70. É hoje também. Sim. É hoje. Continua esse mesmo papinho merda. Identidade social, de classe. E que essa questão de gênero, de raça, a gente via depois. Já as direitas continuavam cultuando muito o poder da supremacia branca e da identidade masculina em estranhos movimentos de orgulho branco e orgulho de ser homem que começaram a existir lá na década de 70 ainda. Mas, ainda que o mundo inteiro fosse contra essas identidades de minoria, elas seguiram resistindo e conquistando espaço dentro das esquerdas. Por exemplo, na década de 80 e 90, muitos protestos foram feitos por esses grupos. Aqui no Brasil, os movimentos indígenas, por exemplo, passam a reivindicar sua existência de identidade enquanto povo. E quem é mais velho, certamente lembra desse moço aqui pintando o rosto. É o jovem Ailton Krenak. Hoje, um grande escritor, um sábio pelo direito dos povos indígenas, um imortal da Academia Brasileira de Letras,
letras, mas que começou lá, nos anos 80, lutando pela sua identidade. A mesma coisa pro primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi realizado em 88, que juntou mulheres sem terra, zona rural, urbanas e pautou sobretudo um fato. Ninguém estava lutando contra alguma identidade, mas tentando afirmar-se a favor da sua identidade de existir naquela sociedade. E foram essas lutas que, durante a promulgação da Constituição de 88, conseguiram o seu espaço, ali no nosso livro maior, para trazer essa ideia de que todos são iguais perante a lei, mas que alguns sofrem discriminações. E o que isso quer dizer na prática? Que para cumprir o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, é preciso lutar ativamente para a neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física e assim por diante. E essa aspa é do ministro Joaquim Barbosa, nos anos 2000, tentando reafirmar a força dos movimentos dos anos 80 e 90. Em 95, a comunidade LGBT também começou a dar os seus primeiros passos no que hoje conhecemos como a parada LGBT. Ou seja, os protestos daquela época não são nada diferentes dos protestos que acontecem hoje. Lutar pelas suas identidades, se de fato queremos ser iguais, precisamos de direitos mínimos para sermos igualmente diferentes. Essa é a luta. Ninguém aqui é maluco dizendo que nós somos completamente diferentes uns dos outros, que não temos aspectos incomuns entre a humanidade. No entanto, se queremos que todos tenham direitos iguais, é negacionista ignorar que sexo, gênero, raça, religião são fundadores de desigualdades e prejuízos na nossa sociedade. E até esse momento histórico, a luta por identidade... É ruim de ver esses vídeos porque a gente concorda muito, só quer ouvir ele falando. Sim. A gente não consegue reagir o suficiente. É que nem o Luigi. É que nem o Luigi, é verdade. O Luigi ele vê um vídeo inteiro e... Tchau, obrigado. Era sobre isso, mas conforme já falamos há alguns minutos atrás, a treta tá quando surge o identitarismo, uma ferramenta de ataque, uma categoria de acusação. E calma, você que é anti-woke... Desculpa, gente, quem não gosta de ver vídeo em 1.5, tá? Lamento muito, mas a gente não pode ficar aqui até meia-noite. Fundo aí que eu sei que você tá querendo voar no meu pescoço pra dizer que eu tô passando pano, ignorando a agenda global americana pra destruir os valores. Eu avisei que a gente vai destrinchar argumento por argumento, certo? Mas, antes de chegar lá, concorda aqui comigo uma coisa. Acho que ficou claro como nós somos atravessados pelas identidades. Você querendo ou não, você achando mimimi ou não. Aliás, é até irônico que até você achar que tudo isso é um grande mimimi, tem muito a ver com o modo que as suas identidades atravessaram a sua pessoa e a sua experiência de vida e que fizeram você pensar desse modo. O reconhecimento da diferença e do convívio com os outros sempre foi o maior desafio da humanidade. Literalmente. Pensa aí todos os motivos de guerra ideológica, religiosa, política, ou sei lá, guerras menores da sua família. Grande parte dos problemas se assenta na dificuldade que temos de conviver com o diferente, porque isso mexe no nosso mais íntimo, a vontade de poder e o medo de perder espaço. E isso porque a construção das identidades e a sua aceitação sempre ocorrem a partir de relações de poder e afetações do meio social. E é porque não aceita perder uma vírgula de espaço na sociedade que o reacionário, o conservador, o ANCAP, o libertim, ou seja lá como essa pessoa gosta de se identificar, começa a entrar em parafuso. Então pra mim é isso. E agora eu proponho uma inversão do identitarismo. Coisa, né? Que inferno, né? Ai, que inferno, que ódio. Que ódio. É só mostrar que, tipo, a ignorância e a falta de autocrítica desses anti-militância que não entendem que são militantes e anti-identitários que não entendem que são identitaristas, anti-lacração que só estão lacrando. Exatamente. Essa galera faz literalmente isso, né? Eles odeiam os woke, os anti-woke, que vejam só vocês, é também uma identidade. Eu tenho certeza, depois de estudar muito esse tema, que a maioria da molecada que entra nessa de ficar pistola com o mundo woke tá passando por uma crise que diz bem mais sobre ela do que sobre o mundo woke. Quem é que divulga mais a lacração do que o fanático anti-lacração? Olá, sejam bem-vindos ao Anti-Lacre Repórter. Hoje você vai ver como os anti-woke vivem, onde moram, do que se alimentam, como se reproduzem. Hoje, no Lacre Repórter. Então beleza, vamos falar sobre a identidade anti-identidade? Olha, pra falar a verdade, eu mesmo não sabia o que era woke até alguns anos atrás. E graças à propaganda da extrema-direita que eu acabei indo conhecer o termo. Então, já que eles trabalham tanto, mas tanto pra divulgar woke, como forma de agradecimento, vale olhar quem eles são e estudá-los. Os anti-woke mais fervorosos são aqueles ligados ao conservadorismo e que enxergam comunismo onde tudo tem. E agora a história é essa. Agora, o inimigo da vez é uma tal agenda woke que dominou a sociedade e que através do progressismo está dominando a mente dos jovens e adultos pra domesticar. Mas antes de falar dessa tal agenda woke, esse discurso quase traumático, paranoico, vamos voltar aos anos 60 e 70 pra entender de onde isso aconteceu? Foi assim, isso surgiu como uma reação. Você lembra que a gente acabou de ver que nos anos 60, 70, 80 e 90, esses grupos minoritários estavam ganhando força? Só que, ao mesmo tempo, a sociedade prometia para aquelas identidades mais padrões da sociedade um tal mercado dos sonhos. Um capitalismo onde o trabalho levaria a glória, de que eles seriam donos do mundo, de que eles estariam no topo, e de que bastaria eles trabalharem, formarem uma família, que tudo daria certo no seu novo lar. Essa era a promessa do capitalismo daquele período. Falsa, evidentemente. A ideia de que o mundo era feito para essas identidades e para essas pessoas falhou. E, obviamente, essas pessoas passaram a se revoltar. Só que aí veio o interessante. Essa revolta de homens brancos, heterossexuais, adultos ou jovens, na verdade também é um despertar pra identidade. Olhar pra si próprio e ver que o mundo mentiu pra você. Que aquilo que foi prometido pra você na vida adulta não vai acontecer. Que trabalhar, sustentar a família... Ai, que ódio isso, porque daí eles olham pro lado errado. Sim. Ingressar no exército. Não é o pobre, não é o negro, não é o gay que tirou isso de ti, meu filho. Também são todas ideias ideológicas e que não te garantem sucesso algum. O Jet falou, muitas vezes quando não nos mostramos, nos inviabilizamos. Invisibilizamos. Invisibilizamos. E agora tem pessoas dizendo vocês têm que ficar nas sombras de novo, é verdade. Pior para grupos que nem saíram das sombras direito. Essa promessa de
capitalismo vindouro era pura propaganda. Daí, 2 caminhos possíveis. Aqueles que conseguem olhar pra si, olhar pros outros e ver o que há de histórico e ruim nisso, e que as causas, portanto, são econômicas, históricas, políticas, e aí projetar sua identidade a partir disso, e aqueles que decidem projetar nas minorias a causa da sua mediocridade. Gente que simplesmente não consegue suportar o fardo de que o mundo não é mais feito pra ele, e que há mais gente na disputa. Aí pronto, essas pessoas que entendem tudo errado da sua identidade, acabam culpando as mulheres, os negros, os árabes, os gays, a agenda woke, ou sei lá o que, pra justificar o seu fracasso. Vamos olhar pra história do mundo de novo. Quem é que tá tão focado em identidade? Quem é que fez uma guerra baseada em perseguir uma etnia em 1939? Quem é que criou um sistema colonial inteiro baseado num tipo de escravidão muito exclusiva apenas na identidade da cor do outro? A extrema-direita e os conservadores são focados na identidade. Se você parar pra pensar, até a ideia de raça é, no limite, um conceito historicamente branco. E a defesa do anti-woke é inegavelmente filha de todo esse processo histórico. O anti-identitário pode até começar de leve, mas quando menos vê, vira uma espécie de woke reverso. Ele é o desperto tentando avisar o mundo que existem despertos falsos tentando lhes enganar. Essa identidade, contra identidades, na verdade pensa o mundo numa categoria fixa, de manter tudo como está. Desigual, disforme, totalmente branco e heterossexual no topo e assim por diante. E aí é aquilo, quando você ouve aquela pessoa dizendo, é uma besteira essa coisa de identidade, vamos se amar porque todos são seres humanos, a pessoa tá dizendo isso pelo seguinte: o branco nunca é lembrado como identidade, porque a branquitude é a hegemonia que se instituiu como universal, como representante da humanidade. Por isso, pra essa extrema-direita, anti-woke, o que existe agora é uma guerra de identidades, uma guerra de bem contra o mal. Mas é que assim, Andressa, eles estão ganhando a narrativa, né? Ela diz que é triste essa onda de jovens conservadores crescendo ultimamente. Tu tá assim num mundo desesperado, tu tá desesperado no mundo sem saber o que tá acontecendo, e a resposta deles é muito fácil. Tu dizia assim ou não, cara, o problema é o seguinte, é uma guerra de classes onde o poder maior tá nos oprimindo e a gente precisa se revoltar contra ele, mas é uma guerra que a gente tá perdendo. E tu chegar a dizer pra eles, não, é a pessoa negra que tá roubando a tua vaga, é a pessoa negra, o gay mulher, que tá ocupando teu espaço. É o trans que tá ocupando os espaços das mulheres. É a cota, sabe? É muito mais fácil pra eles vender essa ideia, assim. E aí, quando tu vai lá e vê um filme ruim, por qualquer motivo é ruim, e aí eles, tá, mas, eu gostava tanto dessa história, por que tá ruim agora? Aí a primeira coisa que eles dizem, porque tem uma mulher. Então é uma mulher, viu? Só, é uma mulher. A culpa é da mulher, não é dos roteiristas, dos filhos da puta do estúdio que é desgraçadamente mercenário. E aí cola pra eles, entendeu? Tipo, juntou 1 mais 1 é 2. Onde o bem é a defesa da sociedade ocidental e o mal é a guerra cultural marxista. E pior que tá cheio de livro pra defender essa tese, viu? Porque livro aceita qualquer coisa. Mas tá bom, lá fui eu ler o livro que a galera nerdola que ficou pistola que eu ia falar de woke me recomendou. Fui eu descobrir da onde vem essas teses woke e eu juro que eu tô com muita dificuldade. A gente leu o livro que a galera ficou falando, dramatização. De não ver a tese como conspiração. Veja só, segundo essa galera, há uma agenda de guerra contra o Ocidente porque as civilizações não são mais livres. A ideia é que existe uma elite global fazendo uma guerra contra o Ocidente porque as nações estão passando por um problema espiritual, muito mais do que econômico ou político. E que, portanto, as forças de esquerda são malignas. Então, por exemplo, nesses livros, eles tratam a crise da estrutura familiar como uma crise espiritual. Ou seja, o marido e a mulher estão separados não porque o modelo de casamento é uma bosta e tá falho, mas porque há espíritos e esquerdistas mudando a moral e a consciência das pessoas. Eu sei que os Zancar vão ficar pistola, implorando pra fazer react contra mim, pra que eu responda. Desculpa, é isso que tá escrito no livro, na tese de vocês. E eu não quero dizer com isso que o woke não existe, mas esse woke de guerra cultural do mal controlado por elites não existe. Esse tipo de conspiração tá remontando a conspirações clássicas antissemitas, como o protocolo que é o que a gente fala sempre nessa bosta. E não tem nenhuma prova concreta de que haja. Desde o ano passado, quando a gente começou com esses vídeos no TikTok, é isso que a gente tá falando. Uma elite no poder escolhendo tutelar a sociedade pra transformar seu filho em homossexual. Não tem! A sociedade simplesmente mudou a partir de todas essas lutas que a gente tá falando há pouco. E os cidadãos buscam direitos desde que o mundo é mundo. E essas pessoas de minorias não aguentaram mais tanto sangue. É só isso. Para de conspirar. Mas também, desde que o mundo é mundo, o conservador acha que a sociedade tá em decadência, que estamos perto dos fins dos tempos e que por isso é preciso conservar um tipo de jeito de ser. Ou seja, construir uma identidade contra identidades. Você é um identitário reverso. Não tem como fugir dessa questão. E isso muitas vezes é encarado com uma grande carga de culpa, quando o sujeito percebe o processo que ele está passando e ao invés de aceitar, reage. Projeta no outro a sua dificuldade em lidar com o mundo. E é fato também que a própria esquerda trabalha nessa chave de pertencimento no campo individual e na culpa individual. Apesar da esquerda teoricamente defender em tese que os indivíduos não são isolados do meio e é a cultura que forma os sujeitos, há uma carga muito grande de punitivismo e moralismo em alguns grupos de internet à esquerda. O que, além de pouquíssimo funcional do ponto de vista da transformação, acaba funcionando como um confirmador pro teórico da conspiração de que, apesar da sua insignificância, ele tá sendo perseguido por ser homem ou perseguido por ser hétero ou qualquer coisa que o valha. Então, ele vai procurar um grupinho de iguais a ele e aí já viu. Por isso, inclusive, que muitos teóricos que embasaram esse vídeo, principalmente a Assad Haider, no seu livro Armadilhas de Identidade, colocam bem claro que a identidade não pode ser uma pauta moral, mas ética. Só que a gente já vai desenvolver essa parte da ética melhor daqui pra frente. Mas em suma, tudo isso que eu quis dizer explica por que o anti-identitário odeia rótulos enquanto rotula. É preciso de um inimigo pra juntar grupo. É necessário encontrar respostas fáceis e diretas pra explicar o mundo e o seu fracasso. Né? Além, é claro. Tu cria o espantalho, vai lá, bate nele, soca ele.
Boa noite, Nicolas. Finge que tem um Boas inimigo festas. e convence todo mundo que ele é um inimigo. Claro, de gerar votos pra extrema-direita. Muitos votos. Na primeira eleição, e mais uma vez esse ano, um dos eixos de combate da reeleição de Donald Trump é falar da esquerda woke. Bolsonaro também cresceu a campanha inteira dele falando sobre mitada, sobre lacre. Mitada, inclusive, que cria pertencimento, afeto, gera identidade. Tanto que, quando eu anunciei o tema, lotou de nerdolinha xingando o vídeo e dando hate. Antes do vídeo sair, já teve nerd VIP fazendo react do meu anúncio. Mas calma, talvez nesse momento você esteja aí se perguntando, ué, então você tá dizendo que é tudo a mesma coisa? Que dos dois lados é só um bando de gente buscando um grupo pra chamar de seu e reclamando da vida? Não, não é exatamente isso que eu tô dizendo. Pensa aí você sozinho. Adolescentes negros são mais ou menos parados pela polícia? Adultos brancos perdem vaga de emprego por serem brancos? Heterossexuais correm risco de sofrer terapia de correção por serem quem são? Não. Eles vão dizer que brancos perdem empregos por serem brancos. Com certeza, porque tem racismo contra branco, entende? É. O branco, em muitos aspectos, se incomoda de ser chamado de branco, porque não se vê como uma identidade, porque é um padrão estabelecido. Se vê como o neutro, o invisível. É daí que nascem as necessidades de afirmar o orgulho, por ser negro, chinês, árabe, ou uma categoria sexual ou de gênero, como lésbica, gays, trans e assim por diante. Mas não faz o menor sentido ter orgulho hétero, orgulho branco, orgulho homem. Qual perigo corre os brancos no Brasil pra você afirmar o orgulho da sua existência? E aí, nesse ponto eu já sei. A militância do lacre anti-lacre, do identitário contra as identidades, vai passar o dia inteiro buscando na net saia pra se encostar. Ah, mas tem um exemplo tal. Ah, mas tem um exemplo tal. Socorro, corra pras montanhas, eles querem transformar meu filho em viado. Mas tá bom, como contrapartida, então, vamos falar das coisas mais complexas. Então, vamos falar deles, o bizarro caso da Legião Identitária, um grupo supremacista branco de extrema-direita que advogava pureza racial, identidade e cultura eurodescendente do sul do Brasil. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Um grupo brasileiro, Brasil, defendendo pureza de raça. Em 2017, a Legião chegou a defender que havia causas biológicas, psicológicas e 2017. espirituais que faziam o povo brasileiro ser um povo degenerado e que a solução estava em absorver a Europa. Essa defesa te lembra alguma coisa na história? Lembra alguma coisa na história? De onde é que será que era essa... Ah, é aqui do sul. E o mais maluco é que o teórico da conspiração que eles defendem, Renaud Camus, diz que a Europa está sendo dominada por outros povos não europeus e que pessoas como os brasileiros são pessoas prejudiciais aos europeus e que é preciso embranquecer a Europa. Aí o brasileiro vem pra cá e importa essa parada. Não é irônico a Europa falar que está sendo dominada por outros povos? Não é irônico que existam brasileiros colonizados que agora defendem o direito da Europa expulsar imigrantes como nós? E só pra você entender a complexidade da coisa, Renaud Camus foi um artista na década de 60 que era ligado à esquerda, é um cara LGBT, imigrante, filho de imigrante e que agora marcha ao lado da extrema-direita contra imigrantes. Ou lembrar também do caso do Marco Santos, o brasileiro negro que venceu pra deputado pelo partido anti-imigração em Portugal e agora tá sofrendo xenofobia e racismo do próprio partido. As identidades são... Uau! Quem diria? Uau, que surpresa! É uma coisa complexa, não é mesmo? Mas o ambos discurso do Trump aí, é verdade. os casos são apenas evidência anedótica. Ficar nessa disputa woke versus anti-woke é limitante. É uma ferramenta pra fechar a conversa. Não vai sair nada daqui pra frente. Mas, apesar de ter um lado claro, identificado à esquerda, eu não quero fechar a conversa. E eu também tenho muitas críticas a identitarismo, a identidade, a todas essas coisas. Mas antes de passar pra parte das críticas, eu só tenho uma pergunta pra você que é tão dodói anti-woke. Por que isso importa tanto pra você? Por que as pessoas... Exatamente. Por quê? Por quê? Por quê? Por Por que quê? que incomoda tanto? Por que a presença de um homossexual num filme incomoda tanto? Eles vão dizer que é porque estragou os filmes. Que Mas os filmes não é estão verdade. ruins agora. Mas Mas não é verdade. Eles sabem que não é verdade. Sabe? Mas é difícil de tu convencer. Por isso que eu acho que a gente tem que... Toda vez que faz a crítica, tem que focar tanto nessa... Mais essas partes que tá sendo esquecidas, assim. Porque, tipo, não se fala mais disso no... Esses nerdola não falam de se o filme... A questão do roteiro... Se o desenvolvimento de personagem tá bom, eles só se preocupam com isso. Ah, é uma crítica tão rasa, sabe? As pessoas cansaram de fazer discussão de verdade sobre filmes. Tudo elas se ofendem quando tu fala de alguma coisa, de algum filme, de alguma coisa que eles gostam, sabe? Não dá pra... Tu não pode dizer que tu gostou de alguma coisa que eles não gostaram, porque senão... Ah, tu gosta porque é lacração, porque não... Não, cara, tem... Sabe? Tipo, é tudo... É Pauta tudo de identitária. cansativo. As pessoas não podem ter filmes com temática gay, filme pras mulheres. Qual o seu medo disso? Eu não consigo entender por que não pode deixar os outros ser felizes. Ou melhor, eu até consigo. Busca por igualdade só pode parecer opressão se é você quem vai perder os privilégios. Sério, se por um segundo um reacionário desse parasse e fizesse o mesmo esforço que ele faz pra criticar essas pessoas, pra passar a entender o que é estar à margem da sociedade e querer os seus direitos, eu apostaria que o mundo seria outro. No final, me responde aí, vale mais a pena perpetuar o combate às lutas de existência de minorias ou reforçar o combate a novas vivências e o respeito alheio? Não é possível que você veja as duas coisas como a mesma coisa. Lutar por existir e lutar pelo direito de massacrar quem existe não é a mesma coisa. Mas tá, aqui pro nosso exercício, pra não fechar a conversa, eu vou aceitar esse seu ponto, de que existe mesmo interferência na cultura e nos filmes e tal. Ok, mas quando isso não existiu? Desde quando a arte é neutra e suas histórias são inocentes? Colocar ponto de vista em filme sempre existiu. Não é coisa da indústria woke e quase não é da indústria capitalista. Se a gente sair dos... Vide Top Gun. Vide Rambo. Os valorosos guerreiros da Al-Qaeda.
cinema e foi pra obras do teatro grego que invocavam valores morais e políticos daquela época. Mas agora, que você me fez aceitar o seu ponto sobre interferência nos filmes, a gente precisa aceitar uma coisa. Olha pro cinema dos anos 80. Filmes como Top Gun, Rambo, Stallone Cobra, Robocop. Eu tenho que parar de tentar prever o que vai falar no vídeo. Predador, Rock. Mas você acha mesmo que a visão ensinada pelos filmes Stallone Cobra e Conan o Bárbaro não é uma visão distorcida da virilidade masculina? Vocês dois se acham muito poderosos e muito valentões, mas no fundo não passam de um bando de frustrados. Eu não terminei ainda. Égua. É uma visão neutra, não é uma visão de identidade. E digo mais, se os filmes gays convertem as crianças, então como é que surgiram os gays nos anos 80 aos montes, se eles estavam recebendo... Sim, o Linhagem é o exemplo clássico dessa galera, assim. O Linhagem é o exemplo mais clássico, assim. Lacração hétero na TV. Isso não é lacração de direita? É lacração de direita. Indústria cultural não é algo novo. E muito menos é dominada por comunistas. Mas eu mentiria se eu dissesse que nos anos 80 também não teve representações outras de masculinidades. Filmes marcantes pra cultura gay, queer, andrógena, como Priscila, Rainha do Deserto, Stonewall, Rocky Horror Picture Show. E adivinha, produzidas pelas mesmas indústrias que faziam os filmes... Rocky Horror é 1970. De machão. Mentiroso é o saudosista de um passado que não existe. E assim vê qualquer outro tipo de masculinidade na tela e acha que é lacração. E isso tem muito mais a ver com a sua repressão sexual do que com o filme de Hollywood que tanto lhe incomoda. Ou, por exemplo, quem assiste Star Wars e não vê política. Não entendeu nada. Ali tem repressão militar, manipulação do poder, ditadura arrogante brutal, tem nacionalismo, tem xenofobia, tem escravidão, tem genocídio de não humanos, tem uma estética que remete ao movimento nazi quando vai tratar dos autoritários. E o próprio George Lucas já falou que é sobre o Império dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o filme. Não existe nada neutro. Tudo é e sempre foi uma disputa política de ideias de mundo, identidades. Até quando são identidades anti-identitárias. Então o que é novo no mundo de hoje? Novo no mundo de hoje é usar ferramentas pra deslegitimar o outro e a sua luta social e tudo que o outro faz sendo chamado de woke, lacração, chola ou sei lá. Ai, parece que existe um certo orgulho de ser burrão na internet. Pronto, falei. Porque, claro, com a internet, grupos sociais marginalizados se juntaram. Se outrora, se fosse uma pessoa com deficiência... Numa... Vou dar um pause aqui antes que ele passe pro próximo negócio, porque nós já tivemos uma nova, né? Intergalactic Direct Prophet, que vai ter a Ruth Negga de protagonista, tá sofrendo hate pra caralho. Porque ela é careca! Onde é que já se viu uma mulher careca num filme, Maria? Num jogo? O jogo tem 220 mil dislikes. Não pode ser. É. Só porque a mulher é careca. Vou botar rapidinho o trailer aqui. Tu não chegou a ver, né? Não. Eu vou dar uma adiantada porque é meio longo aqui e tem bastante coisa, mas ó. Essa é a protagonista do jogo. É isso, tá? É só isso que tem o vídeo. É isso que fez eles ficar tiltado. E aí começaram, não, porque olha só, é só mulher feia, onde é que já se viu mulher... Ah, olha, Stellar Blade é gata, por que não podem fazer uma Stellar Blade, biriri bororó, é tudo tão ruim, biriri bororó... Vamos jogar Stellar Blade. Vamos jogar Stellar Blade.